pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta trazendo as 10 melhores leituras que eu fiz no ano de 2019. Estou trazendo também duas menções honrosas que eu acho que seria injusto eu não colocá-las aqui nesse vídeo. E eu acho que não foi tão difícil assim escolher. Esse ano eu li 64 livros, ficou muito aquém dos últimos 5 anos assim em termos de quantidade, mas eu acho que em qualidade valeu a pena. E eu vou começar mostrando os livros, lembrando que todos eles têm links aqui que direcionam a Amazon, caso alguém queira adquirir por lá sem nenhum outro custo adicional. E eu vou começar com o primeiro livro, que é O Abril Despedaçado, do Ismail Kadare, que está em 10º lugar. Aqui a gente vai ter a história de um rapaz, o livro começa com um assassinato, ele mata uma outra pessoa e ele começa com conflitos internos, por que eu fiz isso, para que precisava disso. Na verdade ele está sob a vendetta é uma dívida de sangue. Toda vez que um membro de uma família é morta, a outra família tem o direito de vingar. Então o irmão dele foi morto, então ele vingou e ele será o próximo jurado de morte. Ele está sob o código Kanun, que é do norte das montanhas da Albânia. Esse código aí de leis, né, realmente existem, né, não sei se ainda é aplicado hoje, eu espero que não, porque é um código muito assim rígido. E eu gostei muito, tem todo esse conflito aqui, só não está abaixo aqui, está em 10º lugar, só não está nas posições mais baixas, porque o finalzinho pra mim ficou um pouquinho a desejar, poderia ser mais elaborado, mas é um livro que me impressionou, que me marcou assim toda a leitura. Em 9º lugar eu coloquei aqui O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, um livro que eu achei espetacular, uma ficção científica. Aqui cientistas estão viajando pelo espaço, de repente eles vai para um planeta e lá eles descobrem que os seres humanos lá, eles vivem como animais, como bichos, não têm uma linguagem própria, se comportam mesmo como animais, sem roupa e tudo. E já os macacos lá, eles são totalmente civilizados, têm uma linguagem própria, são inteligentes, né? Tem uma civilização ali. E eles acabam sendo capturados por esses macacos e aí a história começa a desenvolver ali bem interessante. O final desse livro eu achei assim excepcional, gostei muito mesmo. É um livro que realmente me marcou, por isso ele está em 9º lugar. Em 8º lugar eu coloquei aqui o livro Cuore, do Edmondo de Amicis, que é um livro clássico da literatura italiana. É um livro que foi escrito em 1886 e aqui a gente vai ter a voz do Enrico, que é o personagem principal, ali no meio dos colegas da escola, do liceu, né, como é chamado na Itália. E ali esses amigos, não é uma amizade assim rasa, é uma amizade profunda. Aqui nesse livro a gente vê valores, aquele respeito ao professor, né, a figura do professor muito respeitável, um amor à pátria impressionante, né. Aí aqui tem histórias sobre o Giuseppe Garibaldi, né. Isso é muito interessante, que o Giuseppe Garibaldi ele esteve aqui no Brasil e ele fala um pouquinho sobre isso aqui, na época que o Giuseppe Garibaldi se embrenhou assim pelo mundo e tal. Tem aqui também contos e ora tem a voz dos pais do Enrico. É um livro lindo, um livro que eu acho que toda criança entre 8 e 9 anos deveria ler, mas todo adulto, todas as pessoas deveriam ler, porque é um livro cheio de valores assim, bonitos, né, que às vezes a gente se perde aí no meio do caminho, mas é muito linda essa história. Em 7º lugar eu coloquei aqui O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Aqui o Tom Ripley é um rapaz super inteligente, né, só que ele usa a inteligência dele pro mal, assim, ele faz trambiques, ele vive de trambiques em Nova York, até que ele descobre que o milionário, um pai de um conhecido dele está procurando o filho. O filho, na verdade, está no litoral da Itália, vivendo como um bom vivant, assim, não quer saber de compromissos, né? E aí o Tom, ele se aproxima do pai desse rapaz, com a promessa de trazer esse filho de volta, né, para o seio da família, mas na verdade ele tem interesses. Então esse pai que é milionário dá muito dinheiro para ele trazer o filho dele, né, acha que ele é amigo do filho. E aí o Tom Ripley chega na Itália e se impressiona com esse rapaz, com a vida que ele tem. Ele quer a vida desse rapaz para ele, quer esse rapaz para ele. A gente não sabe se ele é uma paixão, se é uma obsessão, é uma coisa doentia na verdade. E é um livro assim espetacular, é um livro espetacular. Eu acho que todo mundo deveria ler, assim, que goste
de aventuras, de correria, sei lá, não sei explicar direito, mas é um livro muito bom. Quero assistir o filme, porque parece ser muito legal também. Em sexto lugar, Villette, da Charlotte Brontë, né? O segundo livro que eu leio dela, Jane Eyre, é um dos meus favoritos. E aqui, a personagem principal, que é a Lucy Snow, eu acho que ela se identifica um pouco com a Jane Eyre, porque a Lucy, ela é uma moça que está sozinha no mundo e ela precisa batalhar, ela precisa viver, né? Então ela vai trabalhar em Londres, ela larga a cidade dela e vai para Londres. Alguns acontecimentos ele faz com que ela vai para a França e ela acaba na cidade de Villette. Lá em Villette, por acaso, ela acaba vivendo em um pensionato, né? Ela chega nesse pensionato e, sem falar francês, ela acaba aprendendo a língua e começa a dar aulas de inglês ali. A Madame Beck, que é a dona do pensionato, ela é uma mulher super rígida, né? E ao mesmo tempo a Lucy fala que ela é uma pessoa maleável, que deixa ela fazer o que ela quer, mas ela ao mesmo tempo é uma pessoa enxerida. Tem uns contrapontos aqui na visão de Lucy sobre a dona do pensionato. Então ela convive com essa mulher, convive com um professor que ela vive entre brigas, idas e vindas com ele. É um homem que ela acha ele feio, desprezível, mas a amizade ali se constrói. E fora isso, outros personagens aparecem, principalmente o médico, o John, que na verdade é o filho, ela descobre que ele é filho de uma madrinha dela, da madrinha dela, e aí ela começa a relacionar com essa família aí também. É um livro grande, né, mais de 800 páginas, prolixo, poderia ter sido enxugado, claro, mas a gente entende que à época as pessoas tinham tempo para escrever, tempo para ler, então por isso ele é grande assim. Tem um mistério aí que acontece na pensão e no final ele é assim desvendado, né? Eu gostei muito do desfecho da história, gostei muito do livro em si, foi um livro que me acompanhou durante 3 meses e foi uma ótima leitura. Em quinto lugar tá a irmãzinha dela ali, a Emily Brontë, com O Morro dos Ventos Uivantes, né? Aqui a gente tem personagens, como dizem por aí, deploráveis, personagens assim, intragáveis, como dizem, mas vamos falar a verdade, ninguém é 100% bonzinho o tempo todo, né? Mas realmente o Heathcliff, que é o personagem principal aqui, ele é chato, né? Aqui ele já está idoso, né, quando começa a narrar a história, mas vai rememorando o passado, né? A história vai voltando ao passado e contando narrando os acontecimentos, né? E ali ele foi adotado pelo pai de Catherine. Catherine é considerada a irmã dele adotiva, mas ele se apaixona por Catherine. A Catherine tem afeições também por ele. E eles crescem, Catherine acaba casando por conveniência com o vizinho lá. E só que o Heathcliff, ele é meio obsessivo ali, aquele amor obsessivo, uma coisa, e a história vai. Eu gostei muito. É um livro assim que é melhor você ler sem saber muito a respeito, né? Eu gostei muito, é um livro diferente, não é um romance açucarado, mas é muito, muito bom. Em quarto lugar eu coloquei aqui Os Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe. Aqui é um rapaz, né, o Goethe, vai para o interior da Alemanha, ele começa a escrever cartas para o seu melhor amigo, narrando a beleza do lugar. Às vezes ele está lá nas alturas, né, eufórico com a beleza da natureza, com as pessoas que ele conhece. De repente ele está lá embaixo, depressivo, e ele fica entre altos e baixos até que ele conhece uma moça e ele se apaixona por essa moça, só que tem um probleminha ali que não dá para os dois ficarem juntos assim, e ele narra esses acontecimentos do lado dessa moça ali. E eu gostei muito, um livro diferente, eu esperava uma coisa bem mais difícil, bem mais complicada, e não, foi um livro super tranquilo, um livro fininho. Quero ler outras coisas do Goethe. Muitas pessoas me falaram que não gostou tanto desse livro, mas gosto é uma coisa muito pessoal, a gente entende, né? Por mim, se os outros livros do Goethe for como esse, eu tenho certeza que eu vou amar. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui Recordações da Casa dos Mortos, do Fyodor Dostoiévski. O Dostoiévski foi preso, condenado a trabalhos forçados na Sibéria, né? Por questões políticas. Ele foi condenado como se ele tivesse, né, conspirado ali contra o czar, mas na verdade ele só estava ali no meio intelectual, ele gostava daquele ambiente, mas ele acabou sendo preso e condenado a 4 anos. E aqui ele coloca, a gente vê que é a visão do Dostoiévski, mas ele coloca essas impressões na voz de um outro personagem. E esse personagem vai narrar a vida na prisão, aquela vida obscura, vida difícil, personagens marcados por pressões psicológicas, né, por
pressões sociais, psicológicas, ali é bem dividido ali quem é da aristocracia, quem não é, militar e tal. Então tem essas divisões dentro ali do segmento ali da penitenciária. E aí ele mostra ali como que é o convívio, viver com pessoas difíceis, pessoas que cometeram assassinatos, fraudes, enfim, e como é difícil conseguir dinheiro para poder sobreviver ali dentro, né, para comprar comida, comprar bebida, que eles bebiam muita vodka, né, mulheres e um mercado paralelo ali dentro, né, roupas esfarrapadas. Enfim, aí ele narra como é que é a degradação humana, como é que é ser condenados a chibatadas. Muitas vezes os prisioneiros se fingiam de doentes para ficar no hospital e os médicos faziam vista grossa. Enfim, essas coisas, né, essas coisas que fazem com que a gente, assim, mergulhe mesmo ali dentro como se a gente estivesse ali dentro daquela penitenciária, bem descritivo, bem, quase que palpável mesmo. Então eu gostei muito, eu achei diferente dos outros livros do Dostoiévski, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Talvez também eu faça um vídeo só pra ele, mas sem promessas, e eu acho que ele está em terceiro lugar com louvor. Em segundo lugar, estou dando uma roubadinha, que aqui tem Helena e Yaya Garcia, do Machado de Assis. Eu gosto dos dois, não sabia qual escolher. Helena é uma moça que mora no pensionato. A família do comendador descobre que ele morre e descobre pelo testamento que ele tem uma filha bastarda, e essa filha bastarda é Helena. Então Helena acaba morando com essa família, na verdade é com a tia e a tia do meio-irmão dela, né, junto com o meio-irmão. Ela vai morar com essa família, só que a Helena é uma criatura doce, não é uma pessoa difícil de conviver. E ali acontecem algumas coisas entre eles, entre aquela família, né, conhecendo Helena cada vez mais. E o segundo livro é um livro bem curtinho, Helena, tá? Os dois são bem curtinhos. O segundo livro tem a Yaya Garcia. Aqui a gente vê um romance entre Stella e Jorge. Jorge é um homem de posses, é um rapaz de posses. A mãe dele não quer esse romance, ela meio que saca que tem uma coisa ali entre os dois, mas Stella também não quer, ela meio que despreza ele. E a mãe do Jorge convence ele a ir para a Guerra do Paraguai. Ele vai, nesse meio tempo ali, a mãe articula para Stella ficar com o pai da Yaya Garcia. E aí Jorge volta da guerra e algumas coisas acontecem. Eu achei muito, muito bom. É o último livro da fase romântica do Machado e eu recomendo ambos, eu recomendo todos os livros do Machado, como sempre. Em primeiro lugar, eu acho que não é novidade para quem acompanha o canal, o livro ganhador do prêmio Pulitzer, que é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, né? Aqui a gente tem a Scarlett O'Hara, uma personagem mimadinha, né? Nos tempos de hoje poderia dizer que ela era uma patricinha, né? Que só está preocupada com roupas, com festa, cabelo e coisas fúteis. E ao mesmo tempo ali já começa a acontecer a Guerra da Secessão, né? A Guerra Civil Americana. E ali tem todo um contexto histórico, né? Essa moça conhece o Butler, que é outro personagem assim, desprezível também. E é muito legal a história assim, dos dois, porque os dois se parecem e aquele acontecimento de guerra ali, a fome começa a chegar, começa mortes a acontecer, né? E é impressionante aqui o relato da guerra. Eu acho que o principal, que nem é o romance não é açucarado, não esperem isso do livro. O legal aqui da história é o contexto histórico mesmo. Eu amei esse livro, com algumas ressalvas, claro, era um tempo de escravidão. Eu fiz um vídeo só para ele, vou deixar linkado aqui para caso alguém tenha interesse. Livro espetacular, recomendo, super recomendo, primeiríssimo lugar com certeza. Vai ser difícil esquecer essa história. Agora vou falar sobre as menções honrosas, eu preciso falar delas. A primeira delas é A Boa Terra, da Phyllis S. Buck, não sei se a pronúncia correta é essa, mas aqui a gente vai ter a história do Wang Lung. Ele é um chinês, a história se passa no século passado na China, né, uma China agrária ainda. O Wang Lung é um lavrador, um camponês. A história começa ele comprando uma escrava para se casar, né, é o jeito que ele tem para se arranjar um casamento, era comprando essa escrava. E já que ele não tem posses, é um homem muito pobre, mora ele e o pai.
E ele começa, apesar dela, ele não achar ela bonita, né, e ela ser uma mulher calada, ela aguenta tudo muito calada, mas ela é uma mulher muito trabalhadora, com barrigão, grávida, né, os filhos começam a chegar, ela trabalhando sol a sol, sem reclamar, trabalhando muito, os dois começam a adquirir dinheiro, posses e comprar terras e mais terras, até que ele vira um latifundiário, o jogo inverte, aí ele começa a ficar rico. E aí que a história começa um pouco a desandar, assim, para Wang Lung. Aqui a gente vê o respeito, né, as tradições chinesas, o respeito muito grande pela família, pelos ancestrais, o tio dele que não vale nada, um mau caráter, mas ele tem que engolir seco e aguentar, sustentar aquele tio. E é um livro muito bom, a gente conhece uma China, eu conheci pelo menos uma China que eu não conhecia. É um livro que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, né? Ganhou o prêmio Pulitzer também, super merecido. Eu quero ler mais coisas dessa escritura, eu acho que valeu super a pena. Companhia das Letras, Alfaguara, relancem esse livro, é muito bom mesmo. Eu acho que agora a gente só encontra no sebo, esse eu comprei no sebo, e talvez em e-book, se tiver vai estar linkado aqui embaixo, tá bom? Um outro livro que merece, sim, louros, Dr. Zhivago, do Boris Pasternak. Embora, assim, eu não tenha dado 5 estrelas, eu reconheço o valor que esse livro tem, por isso ele está aqui como uma menção honrosa. Aqui a gente vai ter a história do Yuri Andreevich, né, que é o Dr. Zhivago. Ele é um rapaz, começa a história, ele criança ainda, a mãe faleceu, o pai suicida, pula de um trem. Ele tem nome, e embora não tenha posses, é uma família decadente, ele tem nome. Acaba se casando com Tônia, também ali não tem um amor, tem um amor assim, mas não é nada assim que seja grandioso, ali é mais conveniência mesmo. Ele constrói uma família com ela, ele vira médico, e paralela à história dele tem a história de Lara, uma moça pobre, e que ela mora com a mãe, e ela acaba sendo abusada por um tutor, um homem que diz ajudar a família, né? Ela acaba sendo abusada ali, e ela tem vários conflitos ali, eles crescem. A história do Dr. Zhivago, do Yuri Andreevich, cruza com a dela em vários momentos, mas o contexto principal aqui dessa história é as guerras que acontecem na Rússia, né? Principalmente a Revolução Russa. Aqui a gente vê um povo marcado por fome, por sofrimento, por morte, epidemia, e o livro é muito descritivo. A parte, como é que fala? O romance em si, ele é meio deixado de lado para narrar esses acontecimentos históricos. Depois vem a Primeira Guerra também. Já no finalzinho a gente vê essas histórias se cruzando com mais, assim, com mais frequência, mas o principal aqui é essas guerras. Gostei muito do livro, embora com algumas ressalvas, como eu disse. É um livro que foi considerado antissoviético, por isso o Boris Pasternak foi indicado ao prêmio Nobel de Literatura, mas não pegou, mas mesmo assim a academia considerou como o ganhador, né? Ele não foi, ele foi proibido na Rússia por ser considerado antissoviético, mas acabou sendo lançado na Itália e pelo mundo todo afora, e foi um grande livro aí, até hoje ainda é. Então, tá aqui meus 10 livros, melhores leituras assim de 2019. Me contem quais foram suas 10 melhores leituras. Tem menções honrosas também, se tiver, coloque aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Eu quero desejar também um feliz ano novo para todo mundo, com ótimas leituras, saúde, paz, união para a família. Enfim, se inscreva se você não é inscrito. Eu fico por aqui, espero vocês no ano que vem já. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.